Salve, salve, meus caros alunos e alunas, paz e bem para todo mundo. Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor João e hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria. Guerra Fria é um período da nossa história que compreende aí o fim da Segunda Guerra Mundial até 1991, com o fim da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a famosa URSS. O nome Guerra Fria já nos remete à ideia de que não houve um confronto direto, né? Foi uma guerra ideológica, no campo das ideias, de influências. De um lado nós tínhamos os Estados Unidos encabeçando o bloco capitalista, que buscava influenciar outros países ao redor do globo, e do outro lado tínhamos a União Soviética, de cunho socialista comunista, buscando influenciar também países ao redor do globo. Claro, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí vale lembrar que durante a Segunda Guerra a União Soviética lutou ao lado dos Estados Unidos, então eles não eram adversários, tá certo? Mas eles já eram diferentes na sua maneira de governar seus países, ou seja, os seus regimes políticos eram diferentes. Os Estados Unidos era capitalista e a União Soviética já era comunista desde a Revolução Russa, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética já era socialista comunista. Então, o que acontece? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os dois países saíram fortalecidos, porque a guerra não chegou até o território americano, e quando chegou no território russo, o território russo não sofreu tanto, porque eles deram uma surra nos alemães, né, lá na Batalha de Stalingrado, e empurraram os alemães de volta e enxotaram eles de lá, tocaram eles de volta para Berlim. Então eles estavam bem fortalecidos, essas duas nações, enquanto a Europa estava devastada, certo? E aí eles procuraram, então, de uma forma ou de outra, influenciar aí, com seus regimes políticos, né, e agariar para cada lado o maior número possível de países aí, num bloco de aliados. E o que acontece então? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países do leste europeu começam a se voltar para a União Soviética. Porque a União Soviética sentia no direito aí de ganhar alguma coisa com isso, porque ela tinha sido, e realmente com razão, ela tinha ajudado muito o avanço nazista na Europa, porque eles foram responsáveis por batalhas e por derrotas aí homéricas ao Hitler, né? E isso contribuiu definitivamente para a derrota final do nazismo na Europa. Então, quando a Segunda Guerra Mundial termina, se senta para conversar, para ver como é que rumo o mundo ia tomar, e aí os Estados Unidos falam, olha, a gente, né, vai fazer a nossa parte daqui, ajudar e tal, e a União Soviética, a gente vai fazer também, só que cada um no seu estilo. E aí, em 1946, o Winston Churchill profere um discurso onde ele diz que baixou uma cortina de ferro na Europa, dividindo a Europa em dois blocos distintos, os capitalistas e os comunistas, né? Então o leste europeu estava todo ali aliado com a Rússia, enquanto o restante da Europa estava alinhado ao capitalismo. E aí os Estados Unidos então entram nessa corrida também com a doutrina Truman, né? A doutrina Truman, em 1947, dizia o quê? Olha, a gente tem que criar mecanismo para barrar o avanço do comunismo, porque pensa, se o comunismo começa a avançar a Europa dentro e engole toda a Europa e depois sai da Europa, vai para outros continentes, vai chegar até nós, então a gente tem que barrar isso enquanto está longe da gente. E aí então se cria a doutrina Truman, né, que seria essa maneira aí, um plano para barrar, para conter esse avanço comunista. E os Estados Unidos, né, também cria um outro plano, que foi chamado de Plano Marshall, que era um plano de ajuda econômica para os países europeus. Ou seja, não, estão alinhados comigo, então eu ajudo vocês financeiramente. Claro que os Estados Unidos não fez isso porque é uma nação boazinha. Os Estados Unidos está longe de ser uma nação boazinha. O que eles tinham era interesses, né,
porque eles sabiam que de uma forma ou de outra eles iriam ganhar com isso. E, claro, e que ganharam. Aí, a União Soviética também não ficou para trás, né? O que a União Soviética faz? Cria a Cominform, ou seja, um comitê, um grupo, para se manter coeso, unido o comunismo. Ou seja, não vai deixar o comunismo esmorecer, não. Então, criou-se aí um grupo, né, para trabalhar em cima disso daí. E também criou um plano chamado Comecon, que era um plano que rivalizava com o plano Marshall, ou seja, um plano de ajuda econômica àqueles países que tivessem alinhado ao comunismo. Então, um fazia de lá e o outro fazia de cá, ou seja, então criou-se essa, aí começou a criar-se um abismo, né, entre Estados Unidos, começou a largar esse abismo entre Estados Unidos e União Soviética, cada um buscando uma maior influência de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua ideologia política, certo? Em relação aos países europeus e também em relação a outros países do mundo, porque isso acaba não ficando só na Europa, isso acaba também atingindo ou sendo, de uma certa forma, levado a outros países também. Aí nós temos a própria, aqui na América, por exemplo, tá? Os Estados Unidos é aqui da América, e mesmo assim nós ainda temos a Cuba, Venezuela, países que acabaram se alinhando aí ao comunismo. O próprio Brasil teve partidos comunistas aqui e tal, né, enfim, não foi para frente, mas o mundo inteiro acabou criando, ou se não o mundo inteiro, mas vários países do mundo acabaram criando seus partidos comunistas, e em maior ou em menor grau de influência, mas eles estavam presentes. Os Estados Unidos então estava com bastante medo disso, se alastrar mundo afora. Ok? Então, isso então começa a largar, como eu disse, esse abismo entre esses dois países, e eles começam então a liderar esses blocos, certo? Bom, mas se a gente acha que ficou só no campo das ideias, é um engano, porque a Alemanha, com o fim da Segunda Guerra Mundial, sofreu muita sanção. E a Alemanha então foi dividida ao meio. Uma parte dela seria aí, governada pela União Soviética, né, a Alemanha Oriental, e a outra parte, a Alemanha Ocidental, seria governada então pelos países do bloco capitalista, claro, Estados Unidos, mas ali também estava a França e a Inglaterra, que eram países que, embora estivessem desgastados com a Segunda Guerra Mundial, mas ainda tinham o seu grau de influência. Mas de uma forma ou de outra, assim, resumindo, a Alemanha foi dividida em duas partes, a Alemanha Oriental de cunho comunista, a Alemanha Ocidental de cunho capitalista. E aí a gente precisa entender o seguinte: não foi levado em consideração, nem do lado comunista nem do lado capitalista, não foi levado em consideração que os povos que ali viviam na Alemanha, eles eram parentes, amigos, conhecidos, certo? E que de uma hora para outra os caras se viram separados, né? Aí a cidade de Berlim, a capital, Berlim, foi dividida ao meio, certo? Por um muro de concreto, ou seja, o muro de Berlim, sem querer fazer trocadilho, é a visão, ou seja, a concreta de que o mundo estava dividido em dois blocos. Porque havia realmente um muro físico dividindo, e você não podia passar nem para lá e nem para cá. Então, ou seja, às vezes o seu vizinho de cá, o muro passou no meio e ele não poderia, ele era parente, o tio, sei lá, e ele não poderia ir lá visitar o seu parente, porque ficou proibido, havia um muro ali separando os dois. Então, isso não foi levado em conta, né? Só vamos fazer e fizeram, certo? Bom, além desses grupos, desses mecanismos, desses grupos políticos que foram criados, né, planos políticos, planos econômicos, também foram criados grupos militares, né? A OTAN, a Aliança Militar, né, do Atlântico Norte, encabeçada pelos países ocidentais, de cunho capitalista e mais Estados Unidos, e do outro lado foi criado o Pacto de Varsóvia, a aliança militar, né, encabeçada pela Rússia aí, de cunho comunista. Qual era a função desses grupos? Era justamente prestar ajuda, prestar socorro aos seus, ou seja, qualquer país, membro desse grupo,
que por um acaso sofreu alguma agressão ou entrar em guerra, nós temos a obrigação de ajudá-los, certo? E por fim, isso foram planos exteriores, né? Plano criado de uma forma exterior aos Estados Unidos. Mas dentro dos Estados Unidos também foram criados mecanismos, e esse mecanismo foi chamado de macartismo, que era o quê? Um plano, né, de contenção de qualquer ideia anti-americana. A ideia anti-americana seria o quê? Uma ideia comunista, já que os americanos, os Estados Unidos é um país capitalista, então qualquer ideia comunista ali dentro do país, e lembra que eu falei que os partidos comunistas espalharam por vários lugares do mundo, então nos Estados Unidos era diferente. Também tinham pessoas lá que tinham uns ideais socialistas, comunistas, e essas pessoas, e às vezes nem tinha, às vezes era só simpatizante, mas às vezes nem tinha ideia de promover alguma revolução e nada. Mas esse pessoal também acabou sendo perseguido. E uma pessoa, assim, uma figura importante, que foi muito perseguida pelos Estados Unidos, com o macartismo, foi o Charles Chaplin, né, um ator famoso, antigo, e ele sofreu essa perseguição, entre tantos outros, porque as pessoas cismavam que eles eram comunistas ou que tinham algum plano nesse sentido, então eles eram perseguidos, certo? E por fim, para nós encerrarmos essa nossa parte, a corrida armamentista. Ou seja, o que é uma corrida armamentista? É os países se armando. Nós tivemos uma corrida armamentista lá nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, que ficou conhecido como paz armada, ou seja, nós vamos nos armar, mas não faziam nenhum alarde. A corrida armamentista da Guerra Fria foi diferente, porque eles faziam alarde. A ideia era impor psicologicamente um medo ao outro. Então os Estados Unidos ia lá e fazia um alarde. Nossa, inventei uma arma muito poderosa e tal, pá. A Rússia lá também imediatamente já dava um jeito de soltar uma nota na mídia que tinha criado uma arma ainda superior àquela. Podemos chamar essa corrida armamentista também de corrida nuclear, porque realmente foi isso, né? Os Estados Unidos já tinham construído a bomba nuclear que que usou na Segunda Guerra Mundial. Então, qualquer arma menor, menos do que a bomba atômica, do que a arma nuclear, não servia de nada, já que os Estados Unidos detinha essa tecnologia. Então, foi uma corrida, podemos dizer que foi uma corrida nuclear, porque todo mundo aí correu atrás de construir a sua bomba para poder ter aí uma moeda de troca, né, de barganha. Pô, você tem uma bomba atômica, eu também tenho, certo? E isso criou aí um pânico, né, nas pessoas, porque ninguém sabia que podia a qualquer momento iniciar uma Terceira Guerra Mundial, encabeçada pelos Estados Unidos e a União Soviética, e agora eles tinham armas de destruição muito maiores do que aquelas usadas na Segunda Guerra Mundial, que já tinha sido um horror. Então foi um período assim, bastante conturbado e psicologicamente as pessoas ficaram muito abaladas. Agora, essa guerra, né, no campo ideológico, ela ultrapassou as fronteiras, certo? E em outros países ela se deu de forma direta. Então, se os Estados Unidos e a União Soviética, que eram os dois líderes desses blocos, dessa Guerra Fria, não se enfrentaram diretamente, mas em nome dessas ideologias, nós tivemos a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, que foram guerras, as chamadas guerras quentes, né, porque teve um embate direto, e elas foram aí provocadas por essa ideologia capitalista e comunista durante a Guerra Fria. Ok? Muito bem, gente. Espero que tenha contribuído para vocês, né, para o conhecimento de vocês. Tá? Espero que gostem, espero que a aula ajude vocês aí nos estudos. E até a nossa próxima aula, então.